Não importa, não importa se você vai para a rua proclamar Jesus Cristo, ninguém quer saber de ti, mas há país onde você vai, és logo diretamente entre, intercedido, te recebem a Bíblia, és maltratado, mas aqui não. Então eu digo que nós temos a voz prudente que clama por um evangelho, porque Jesus Cristo disse: Ide pregai a toda criatura, fazei discípulos, de graça vos dei e de graça também vocês dão. Então eu digo assim, eu estava a checar, né, já há muitos anos atrás, eu cheguei a acompanhar algumas situações no país africano, na Nigéria, que é um país onde o evangelho é a minoria e os muçulmanos são a maioria. E então eu digo, para além disso também, do evangelho, é um país que pratica muito ato de feitiçaria, acreditam em coisas obscuras que Deus menciona na sua palavra e na sua lei, que é pecado. Então eu, nesta noite, eu tive a checar como nós vamos nos fortalecer para fazer missionários que é para ir nesses países para pregar aquele verdadeiro evangelho que Jesus Cristo é o que cura, que Jesus Cristo é o que liberta. Porque nós nos últimos tempos estamos a ver que há muita manifestação de muito maus espíritos na terra. Porque eu fiquei assim a orar e a perguntar, Senhor, por quê? Senhor, por quê? A escassez de louvor, a escassez de proclamação do Espírito vivo pelos frutos do Espírito Santo, a escassez das pessoas abrirem os seus ouvidos espirituais para que Deus possa ter a aliança que Ele declarou há milhões de anos atrás nos nossos antepassados. Muitas das vezes as pessoas preferem acreditar no, 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 no espírito mau do que no, e fazer uma vigília, fazer uma campanha, dobrar o joelho. Mas glória a Deus que Deus disse que nesta terra a voz dele não se calará. Então, por isso é que nós estamos aqui 365 dias a proclamar a palavra de Deus, a buscar o Espírito vivo. Eu vejo, nós estamos num ministério tão lindo que eu vejo que a mão de Deus poderosa é sobre o nosso ministério. Nós temos tanta palavra, tanta oração, tanta voz com vontade, com sede de beber essa água viva. E eu digo assim, que Deus continue a blindar e a proteger as minhas irmãs que têm a visão do ministério, que possam crescer mais com os seus frutos, como nós estamos plantadas na videira, que é Jesus Cristo, possa nos fortalecer mais e mais, tomar autoridade de proclamar mais essa palavra viva. Então, eu digo que eu estava, né, aqui a evangelizar, a tentar ver, a tentar entender por que que há países que fecham o reino dos céus de descer até a terra, para que nós possamos ter um testemunho verdadeiro de manifestação de país em libertação. Há momentos que eu fico assim a perguntar, né, mas Deus, por que que não, se Ele é um Deus que criou tudo, que fez tudo, Satanás roubou a nossa salvação, Satanás tirou a nossa autoridade. Mas ele, como um Deus que tem tanta autoridade, por que que ele não, eu digo assim, não estala o dedo? Não põe uma lei, por exemplo, né, que diz, hoje nós estamos a orar, viemos a proclamar, anos após anos, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está vivo. Há momentos que eu vejo que o mundo é tão mexido, tão mexido, mas depois eu vejo que tudo depois fica tipo baixa. Estávamos nessa questão da pandemia, foi um reviravolta, e eu até depois eu disse, uau, Deus afinal mesmo existe. Porque depois de tudo cessar,
se manifestou, por exemplo, aqui na Holanda, veio muita espécie de aves nova. Pairou aqui uma paz que eu digo, que eu depois eu disse, não, Deus existe. Então eu digo assim, se Deus existe, que nos manda a nós fazer orações para desafiar, para alcançar países que ainda não receberam o evangelho. O que impede? O que impede desses países não receberem Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Eu fiquei a checar e cheguei à conclusão que o inimigo das nossas almas tapa o nosso entendimento, cega nossas vistas, põe as suas oferendas à frente, que quando a luz de Deus para penetrar até nós, nós temos que nos esforçar muito, mas muito mesmo. Então eu digo que eu estava a ver países com mas alto perigo de evangelho. Eu estive a ver e a Coreia do Sul, Somália, Líbia, Eritreia, Neme, Nigéria, Paquistão, Afeganistão, Sudão e Irão. São países que nem tem como você evangelizar lá, porque tem leis, de acordo com suas leis, com as suas justiças, o crente é logo morto. E eu tive a checar também que diariamente mais de 155 mil pessoas morrem sem conhecer Jesus Cristo, diariamente. E então eu disse, que tamanha tristeza de nós, esse nosso Deus tão maravilhoso, esse nosso Deus tão bondoso, esse nosso Deus que deu a palavra dele sem cobrar um tostão, sem cobrar nada. Nós não queremos alcançar essa palavra, essa aliança e nos revestir, porque eu fico assim às vezes a tentar entender os nossos antepassados, né? Deus diz que amaldiçoa até a terceira geração em diante. Os nossos antepassados que foi Adão e Eva cometeram, mas Deus depois levantou o segundo Adão, que é Jesus Cristo, para nos trazer a salvação. Então, eu digo que só na graça divina, só na graça de Deus, que o mover de Deus, que eu sei que nesses últimos tempos, a palavra de Deus está se a mover cada vez mais e mais. Muitas pessoas antes que preferiam, por exemplo, acreditar no obscuro, hoje já vão no seu quarto, dobram seu joelho, proclamam. E também uma das coisas que eu às vezes fico sempre a dizer que nós não precisamos ter orações egoístas. Nós não precisamos ter orações egoístas. Às vezes faça uma lista de 10 pontos, menciona alguns países, menciona nomes que. Porque o Espírito Santo está sempre a se mover em nós, está sempre a se mover em nós, está sempre a dar visão espiritual, que é para nós orarmos, que é para nós proclamarmos a palavra de Deus. Então, eu digo que façamos mais projetos que é para alcançar nações mesmo. Façamos mais coisas de amor para o nosso próximo. Eu fico assim a me perguntar, né? Será que nós os cristãos, ainda temos medo de morrer? Por isso é que eu vejo que o evangelho nos últimos tempos não está se a levantar aquele mover assim, conforme nós cremos no nosso Deus justo, fiel, que batalha por nós, que tem toda a autoridade deste mundo. Será que nós temos medo? Por isso é que nós não conseguimos evangelizar em lugares assim que se diz que tem lei que não se pode, que se você for, vão te matar, ou se você pegar numa Bíblia, vais para a cadeia, ou se você proclamar o nome de Jesus Cristo, és apedrejado. Será que nós temos medo? Porque Jesus Cristo disse que se nós morrer por causa dele, então nós receberemos a vida eterna. Receberemos a vida eterna. E há momentos que eu me sinto assim, muito
muito triste na alma, porque nós oramos, pedimos e não fizemos menção da autoridade que Deus tem quando Ele diz que eu te meterei, encherei a tua boca com palavras, te darei sabedoria, te capacitarei, te guiarei pela minha mão poderosa que nunca perdeu batalha. Então, que nós, nessa life de missões, possamos entender o que significa, o porquê que nós estamos aqui neste momento, se estamos aqui que é para apenas orar, ou se estamos aqui com fervor mesmo, para tomar a autoridade dessa palavra, de proclamar libertação nesse mundo, nos quatro cantos do mundo, para povos que nós nem imaginamos um dia nos ver na rua, mas talvez pela glória de Deus, um dia lá em cima, Deus nos mostrar, tá vendo esse povo aqui, minha filha? Este povo aqui, este aqui, aquele que vocês oraram, está aqui liberto. Este eu creio que eu um dia, né, que eu sonho às vezes quando passo uma mensagem, quando às vezes vejo um versículo bíblico e me emociona por dentro. E há momentos que eu fico com medo do evangelho porque eu acho que na minha carne eu ainda não estou capacitada, mas Deus disse que o espírito tem mais força que a carne. E então, houve uma vez dessa que eu estava na igreja, eu estava a ler a Bíblia e eu ouvi uma voz dentro de mim que mexeu no meu coração, que eu pensei que eu havia de morrer. O meu coração mexeu de uma forma. Eu ouvi uma voz a me dizer: eu já te libertei muitos milhões de anos atrás. Eu, quando ouvi aquela palavra, eu senti um mover no meu coração, que eu até hoje eu me pergunto, né? Com tanta experiência que eu tenho tido com Deus, eu me pergunto, mas eu mesmo vivo aqui nessa terra? Eu vivo? Porque há coisas às vezes que eu vejo, né? Que eu vejo que eu vivo só pela glória divina, pela palavra de Deus desde Gênesis Apocalipse, que tem me levantado, que tem me feito guiar. Quando a irmã Isabel me convidou que é para mim estar a participar no grupo da intercessão, eu disse amém, glória a Deus, fiquei bem contente, eu disse, oh, lá vai estar as irmãs, já tá bom, tá bom. Eu aceitei. Numa sexta-feira, eu saí do trabalho, eu até liguei para a irmã Cida, estava a chorar. Eu encontrei a minha casa atacada do corvo. Corvo, aquele bicho, aquele pássaro preto. Tinha mais ou menos aí umas 6 ruas cheias de uma ponta a ponta com aquela espécie de pássaro. Assim que eu vinha entrar na direção da minha casa, os pássaros todos se levantaram, fizeram uma roda, fizeram um giro. Olha, eu entrei aqui dentro, eu fiquei sem pé, pernas para estar de pé, para andar. Eu liguei, pedi oração na irmã Cida, pedi ajuda espiritual, mas algo me arrumou, me tiraram no chão, mas algo também me disse, você não vai cair, fica de pé. Eu fiquei de pé, entrei aqui dentro, comecei a orar, comecei a clamar, aclamar, aclamar, aclamar. A irmã Rogelma também orou, comecei a clamar, comecei a clamar. Depois eu olhei para fora, que já tiveram ido embora, continuavam lá, mas tudo quando eu olhei, eu nunca vi nesta vida, nunca vi todos os pássaros numa só direção, todos a olharem só para um lado. Eu nunca nesta vida a vi. Neste dia eu digo, se fosse noutra hora, né? Eu fechava a Bíblia e ficava na cama, se tapava com todos os cobertores e não queria mais sair da cama. Mas hoje, que eu sei que eu tenho um Deus maravilhoso, que me deu autoridade, deu andar em autoridade,
Eu guerreei, 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 continuo a guerrear até o dia que Jesus Cristo veio me buscar. Então, por isso eu digo, minhas irmãs, vamos proclamar mais por esses povos. Vamos crescer mais, nos dando mãos, porque nós hoje estamos aqui, há muitos que estão a gritar, há muitos que estão aí que nem só já conseguem dizer Jesus Cristo, eis-me aqui, como a irmã Cida falou. Não conseguem, muitos porque não conhecem, muitos porque têm o espírito de opressão nesses países, muitos porque os seus antepassados não conseguiram lutar contra o espírito de opressão e o maligno continua a reinar nesses países porque muitos de nós, muitos povos não conseguem dizer não a Satanás, mas sim a Jesus Cristo. Então, ele continua a reinar nesses povos. Mas glória a Deus, que Deus é o Deus da esperança, Deus da proteção, Deus que diz, hoje é hoje, como a irmã Cida disse, hoje é o dia. E eu sei que um dia haverá o dia que o diabo será totalmente pisado pelo calcanhar de Jesus Cristo de Nazaré, o rei dos judeus. Nesse dia nós poderemos ter paz. Já não haverá mais morte de criança conforme está nos últimos tempos. Não haverá mais separação nos lares conforme ele vem fazendo. Não haverá escassez. Que ele faz tanta coisa no mundo, no inimigo das nossas almas, manipula tanto a religião e o evangelho para que ele nos oprime com pobreza, com desgraças, com doença, com espíritos de enfermidade, que às vezes eu me pergunto, mas, meu Deus, a desobediência do Adão e da Eva foi assim tão má que há casos que você vê e diz, meu Deus, o porquê? Senhor, será que tu nos amas? Aí vem aquela palavra. Mas Deus é o Deus da paciência. Deus é o Deus que está sempre, sempre, sempre e sempre e sempre e sempre a buscar-nos com amor, a buscar-nos com verdade, com espírito de obediência, que nesta noite o Senhor consiga aí nos quatro cantos do mundo arrancar os seus de bronze que o Satanás põe para nossas orações não serem ouvidas nesses países. Que Satanás põe os corações de pedra para que não entendam o que é uma palavra de amor. Como um irmão às vezes chega e te diz, eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus nesta noite envie os seus anjos a batalhar contra toda a potestade e que nós possamos tomar domínio e autoridade de uma palavra verdadeira que Jesus Cristo disse, ide pregai o evangelho. De graça recebeste, de graça dás. Então eu digo, Senhor, que nesta noite, Pai, nós não soubemos orar como convém, pedindo a intercessão do teu filho que está sentado à direita no teu trono santo, sagrado, Pai, que lhe deste toda a autoridade sobre a terra, sobre os céus, debaixo da terra, Pai. De trepar, Deus amado, Deus glorioso, Pai, a cabeça da serpente, esmagá-la, Deus, pelas suas mentiras, pela maneira que ele rouba, pela maneira que ele calunia, pela maneira que ele se levanta com espírito de medo na população, Pai. Que tu, nesta noite, Deus de Abraão, de Jacó, que fizeste aliança com nossos antepassados, venha, Senhor, ver, ouvir, Pai, ser a nossa justiça e não dar autoridade à calúnia das trevas que vem caluniando, Pai. A calúnia das trevas, Pai, que vem metido, Deus amado, Deus glorioso, Pai. Deus esconder letras minúsculas, altares, Pai, onde que já se viu, vai adorar uma serpente, onde que já se viu, Senhor, um boi, eu estive a ver uma reportagem na Índia, o boi é que está a dar a benção, Senhor. Então eu digo que o nosso Deus de misericórdia, de bondade e de favor venha com a sua verdade, porque o inimigo das nossas almas está tentando destruir esse evangelho precioso, está tentando destruir essa palavra que dá vida, que nos enche. Nós, às vezes, levantamos de manhã com tanta preocupação. Tem aqui as irmãs que estão nas camas com espírito de enfermidade, mas quando vai na live de quarta-feira, na outra semana, ela está aí a glorificar, está aí a louvar, porque recebeu uma palavra viva. Porque nós temos autoridade e domínio de receber esse evangelho que Deus deu livremente para todo aquele, Pai, para todo aquele que quer receber, Pai, o teu evangelho, Senhor. Que nesta noite, Deus, nós que ainda não soubemos
de Gênesis Apocalipse, que abras o teu espírito, Deus, que nos faça compreender mais. Nós não precisamos de ter, Deus amado, o teu evangelho como uma política, mas sim pelos conhecimentos do amor, pelos conhecimentos do amor ao próximo, pelos conhecimentos, Pai, de ter uma visão ampla, que a tua palavra, Deus, conforme a dias tu me revelaste, Senhor. Eu estava na cama e estava a perguntar, Senhor, o que é o evangelho? Tu me disseste, Senhor, João 6,56, várias vezes, Pai. João 6,56, Pai. E eu tentei entender, Pai, que tudo é pela purificação. Tudo é pela purificação, Pai. Pai, que nós possamos ser purificados nesta noite. Que nós possamos, Pai, onde há povos, Pai, que lhe têm altares com letras minúsculas, Pai. Que o Deus das trevas, Pai, de evocar coisas na madrugada contra os teus filhos que estão nesta terra, Pai. Que venha, Deus amado, Deus glorioso, Pai. João 6,56, Pai, a batalhar, Senhor, a nos blindar, a nos proteger, Pai. Porque nós, Deus, nós só temos uma única palavra, Pai. Jesus Cristo, Senhor das nossas casas, Pai. Que o filho de Davi, o rei de Judá, o Messias, Pai, o nosso amado pastor, Pai, esteja, Senhor, em cada noite, nesses 365 dias, em cada live que nós estamos aqui a proclamar para a libertação, Pai. Que a nossa palavra não seja pairada, Pai, no primeiro céu, mas que vai até o teu terceiro céu, Pai. Porque tu disseste, Senhor, que onde tiver um ou dois em teu nome, aí o teu Espírito habita, Pai. Que venha o teu Espírito, Deus amado, Deus glorioso, Pai, de missões para tirar esses povos que andam em cativo, Pai. Que venha o teu Espírito, Deus da glória, Pai, de missões, Pai, para levar um evangelho justo e fiel, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, te glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Agradecendo, Pai da glória, que tu és um Deus justo e fiel, Pai. Te glorifico nesta noite, Senhor. Agradecendo, Deus da glória, Deus da misericórdia, Papá. Que sejas tu, Deus, de Abraão e de Jacó, Pai, a nos encaminhar cada vez mais e mais, Pai. Nós, como teu povo, Pai, escolhidos, Deus amado, Deus glorioso, Papá, para tua glória, Pai. Escolhidos, Pai, para a tua presença, Pai, para quando nós estivermos lá no teu terceiro céu, Pai, proclamar santo, 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 santo tu és, Adonai. Santo tu és, Deus da glória, Deus da misericórdia, Pai, que fez os céus e a terra, Papai, que nos deu, Senhor, o livre-arbítrio de te receber como Senhor e Salvador das nossas casas, das nossas famílias, Pai. Santo tu és, Papá. Nos ensina cada vez mais e mais. Nos ensina a proclamar, Deus, pelos teus santos nomes, Pai. Pelos teus santos nomes, pela tua autoridade, Pai. Nos ensina, Senhor, a estar diante dos teus pés, Jesus Cristo. Nos ensina, Pai. Jeová Rafa, estar a buscar cada vez mais e mais a cura, Pai. Nos ensina, Pai, Deus Adonai, a te buscar mais e mais. Nos ensina, Pai, Jeová Jireh, Papá, a te buscar, Pai, por tudo quanto nós estamos a precisar, Pai, que tu venhas prover, Pai. Senhor da providência, Papá, conforme tu foste com Abraão, Pai, que sejas também conosco, Pai. Nos ensina, Pai, Jeová Rafa, o Senhor que cura, Pai, o que sara, Senhor. Nós não aceitamos, Deus, por causa do teu evangelho, o inimigo mente que está nos a fazer retaliação, Pai. Qual é o Deus que nós estamos a buscar, Senhor? O porquê que ele vai retaliar, Senhor? Se tu disseste, Deus amado, de graça tu nos deste o evangelho e de graça nós recebemos, Pai. Então, Senhor, que sejas tu, Jeová Rafa, Pai, a mandar de volta tudo quanto, Pai, ele tem tentado nos setar, Pai. Jeová Nissi, Senhor, que venha a tua bandeira da vitória, Pai. Que venha a tua bandeira da vitória, Pai, conforme está escrito em Êxodo 17:15, Pai. Que venhas com a tua bandeira da vitória nesses países que não querem te receber, Pai. Que arranques tudo quanto o inimigo tem trazido as suas oferendas, Pai. Tira, Deus amado, Deus glorioso, Pai, a mente morta e dá-lhes um renovo, Pai, que possam levar suas mentes a cativo e aprender a pensar como Jesus Cristo diz, Pai. Levai as vossas mentes a cativo, Pai. E nós estamos nessa noite, Senhor, te agradecendo, te louvando e bendizendo o teu santo nome, porque tu és um Deus justo e fiel, Pai. Tu és um justo e fiel, Pai.
Jeová Shammah, Pai, que sejas Tu, Pai, presente constantemente em tudo quanto nós pedimos, Pai, em tudo quanto nós estamos a proclamar nesses 365 dias, Pai, não pelo nosso mostrar, para nos se vangloriar, mas pelo poder da Tua palavra, Pai, que diz onde tiver um ou dois em Teu nome, porque nós não soubemos orar, e nós pedimos, Pai, que sejas Tu a orar, Pai. Que venha a Tua paz, Pai, nesse país, Pai, como Israel. Que venha a Tua paz, Pai, Jeová Shalom, que venha a Tua paz, Pai. Destruir toda a artimanha, Pai, do maligno, fazer pactos malignos com governantes para estar a derramar sangue inocente, Senhor. Que venha a Tua paz, Pai. Que venha, Deus amado, Deus glorioso, Papá. O Teu amor cada vez mais e mais, Pai. Jeová Sabaote, ó Senhor, Senhor dos exércitos, Pai. Venha com a Tua hoste celestial, Pai. Nesta noite, Papá, pedimos, Pai, que há muita gente nesse momento a gritar, a clamar, Pai, que sejas Tu, Pai, que sejas Tu, Pai, com a Tua autoridade, Pai, com a Tua autoridade, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que sejas Tu, Pai, que sejas Tu, Papá, que sejas Tu, Tu és onipotente, Tu és vencedor, Pai. Tu libertas, Pai. Tu dás vitória aos povos, Papá. Tu tens diversas batalhas nas pontas dos teus dedos, Pai, que tu pisoteias, Senhor. Que nesta noite venhas a favor desse povo, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Que nós possamos ser autênticos. Que nós possamos ser, Deus amado, Deus glorioso, Pai. Reconhecido, Pai, pela essa oração, pelas orações que nós temos feito em 365 dias, Pai. Que o teu cheiro suave, o teu amor venha cada vez mais e mais, Pai. Te louvo e te agradeço, Senhor, tocando naquele íntimo, Pai, onde anda medo em nós, tocando naquele íntimo ainda, onde falta, Deus amado, Deus glorioso, Pai. Falta te reconhecer cada vez mais e mais. Jeová Elohim, Pai, Deus de Israel, Pai, que nós possamos nessa noite, Pai, se aconchegar mais e mais a Ti, a Tua Trindade, o Teu amor, Pai, o Teu querer por nós, e continuo a agradecer, a bendizer o Teu nome, Papá, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Pai. Continua a nos a guiar nesta noite pelo teu Salmos 23 e continua a nos dar a graça, Pai, que nós possamos levar nossa mente cativa a Jesus Cristo e que venha a tua sabedoria, que nós possamos diminuir, Pai, em tudo quanto o inimigo das nossas almas tenta roubar de nós, Pai. Que Jesus Cristo cresça mais pelo poder da tua palavra, Pai, porque nós somos teus, nada é nosso, Pai. Nada é nosso, Papai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passando a palavra às minhas irmãs. Amém. Glória a Deus. Que palavra